22, do 1 ao 14. Glória a Deus. Mateus 22, do 1 ao 14. Está assim: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, o outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convide para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei lhe disse aos que serviam: amarre-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém. Vamos aplaudir a palavra do Senhor, irmãos? Amém. Com muita alegria. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, Jesus aqui ele estava ensinando por meio de parábolas. E as parábolas são um meio de comparação, são um meio de explicar, de tentar montar uma história de forma que elas fiquem um pouco mais acessível àquelas pessoas que pouco compreendiam. E o Senhor Jesus, ele tinha esse modus operandi de fazer as coisas. Ele queria alcançar o coração de todos, ele queria que todos entendessem o que ele estava dizendo. E nessa parábola do banquete de casamento, fala de uma festa, fala de um rei, de um reino, de súditos, de pessoas que foram convidadas, ou seja, um rei que prepara um banquete para o seu filho. Na época que Jesus viveu, não é como os dias de hoje, onde nós temos democracia, né? Um pouquinho de democracia, mas temos ainda, né? Democracia, as pessoas votam e tal, mas na época de Jesus era o rei. E era uma grande honra, e é uma grande honra, até nos dias de hoje, ser convidado por um rei para estar num banquete do filho do rei. Só que aquelas pessoas que foram convidadas, e não eram qualquer pessoas, eram pessoas por quem o rei nutriu
certa consideração, ele mandou convidar. Depois, próximo ao casamento, ele mandou seus servos convidar novamente. E por fim, uns deram de ombros, saíram para o campo, outros foram resolver outras coisas, não se contentando com dar de ombros com a desfeita que estavam fazendo para o rei. Pegaram seus servos que estavam convidando para o banquete, espancaram, bateram e mataram os servos do rei. Aquelas pessoas que o rei nutria uma certa consideração, que queria trazer para perto dele, agora manda convidar novamente para estar no banquete, e aqueles homens cruéis matam os mensageiros do rei que estão ali para convidar para uma coisa boa. Não era para trabalhar como escravos, não era de repente para tomar uma coça, não era para ficar dentro de uma prisão, era um banquete preparado pelo rei. No verso 2, o reino dos céus é como? E aí Jesus está fazendo uma comparação aqui, na literalidade, com o reino dos céus. Quantos são convidados, quantos escutam o convite para as bodas do Cordeiro? Quantos sabem que é uma mesa preparada, que um dia vai chegar onde nós nos encontraremos com as núpcias, o filho do rei? E como naquele tempo, na parábola que Jesus contou, há cerca de mais ou menos 2000 anos atrás, pouco mais ou um pouco menos, Jesus já lhes falava, que não deram ouvido, foram para o campo trabalhar, receberam um convite, mas foram resolver os seus negócios. E para piorar, outros que pegaram os servos do rei, que estavam anunciando, espancaram e mataram os servos que estavam anunciando o convite para um banquete. Irmãos, isso é algo muito sério. Você que está me assistindo, você que está aqui no salão do templo, é algo para a gente refletir, porque o convite está aí, o convite foi feito. E aqui Jesus estava falando, pegar a literalidade do texto, ele está falando para os judeus que veio, rejeitaram o Senhor Jesus. E agora o rei, ele faz o seguinte: abre agora, convida todo mundo. Agora não é só para esses amigos que eu considerava tanto, mas que deram de ombros, que não ligaram para o convite, mas agora o convite está aberto para todos. Convide a todos para este banquete. E o convite foi aberto para todos nós. Nós que estamos aqui no Brasil hoje, na cidade do Rio de Janeiro, e em toda parte do mundo, o convite foi feito. O convite tem sido feito constantemente para a festa do Filho do Rei. E Jesus conta essa parábola. E saíram então, porque já estava tudo preparado. Saiu então para convidar os outros. E os outros de bom grado aceitaram. Os outros receberam de bom grado. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Existem até
Existem até alguns cristãos, judeus, mas esse convite foi estendido a nós pela graça de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Morreu e esse convite foi estendido a todos nós. Mas nós não podemos fazer como foi feito. E muitas das vezes nós estamos agindo como aqueles. O rei agora abriu o convite para todos, mas os nossos modos operantes, nosso jeito de agir, está sendo como aqueles servos ruins, aqueles amigos do rei, amigos ruins, que ouviram a respeito do convite, mas fizeram pouco caso do convite que foi feito. Irmãos, o convite está estendido a todos. O rei está com a mesa preparada para todos. A Bíblia Sagrada faz questão de dizer que o rei mandou convidar a todos, gente boa e gente má. Ou seja, não é porque eu me acho bonzinho, até porque eu não sou, ou me acho tão ruim, também não sou isso tudo, de tão ruim, mas que eu não vou estar. O rei falou, gente boa, gente má, manda vir todo mundo. O sangue de Jesus na cruz do Calvário resgatou a todos, perdoou o pecado de todos. Basta apenas que entreguemos a nossa vida ao Senhor, que não façamos pouco caso da festa que o rei preparou, que os outros não quiseram, e não copiemos o que os outros fizeram, dar de ombros, cada um cuidar das suas coisas. O convite do rei, não quero saber desse convite. E em muitos lugares do mundo, em muitos lugares deste mundo, os servos do rei estão sendo mortos, como eu falei aqui, sob missões, em países onde é proibido pregar o evangelho. Tem crentes sendo mortos, tem servos do rei morrendo, porque estão fazendo o convite para o banquete. O que nós estamos fazendo, irmãos, com o convite que nós recebemos? Como, de que forma nós temos tratado o convite que nós recebemos da parte do Senhor? Como nós temos tratado? Nós temos dado o devido valor àquilo que Deus fez por nós? Nós precisamos parar, pensar, analisar, porque um dia a porta da graça irá se fechar. Nossa esperança está na volta do Senhor Jesus. Mas se Jesus não voltar nesse tempo, se Jesus não voltar nessa época, mais cedo ou mais tarde, todos nós, fisicamente, desceremos à sepultura. E qual vai ser o futuro que nos aguarda? Porque na hora da festa, o rei detectou um lá, que não estava vestido adequadamente. Ele mandou convidar a todos. O rei mandou convidar gente boa e gente má. Mas ele não permitiu pessoas mal trajadas ou trajadas inadequadamente naquela festa. Ele, reparando, abriu o convite a todos. Todos foram convidados. Gente boa, repito, gente boa, gente má. Mas mal vestido não. E quando fala disso, irmãos, fala de nossas vestimentas espirituais. O mal vestido foi lançado na escuridão, onde há fogo e ranger de dente. O rei não aceitou. Jesus faz uma ilustração
como se alguém conseguisse entrar na festa, mas o rei detectou. O bom arrependido, Jesus aceitou e recebeu. O mau, o homem mau arrependido, que se arrependeu, Jesus aceitou. Agora, o vestido de forma inadequada não foi aceito e foi expulso da festa. Isso fala de muita gente que pensa estar salvo, de muita gente que acha que está dentro, que acha que não, na hora H eu vou fazer um pedido, sabe, quando eu tiver lá com meus 90 anos de idade, que eu vou viver muito, quando eu estiver lá com meus 90 anos de idade, aí eu entrego minha vida para Jesus. Tu vai dar o pior das tuas forças para Deus. Quando você não estiver podendo fazer mais nada para Deus, você vai entregar Ele. E aí, desculpa a palavra que eu vou falar aqui, mas é intencional. Queridos, vocês acham que Deus é algum otário? Desculpa, mas essa palavra é tão forte, que sabendo a intenção do seu coração, de vagar longe dele por uma vida toda aqui nessa terra, e aí na hora lá que fica, sabe, todo estrupiado, ah não, agora eu me arrependo, agora eu quero Jesus. Você acha? Hoje é noite de reflexão, é noite da gente pensar nessas coisas. Vestimento aqui fala de santidade. Vestimento aqui fala de, sabe, de forma inapropriada diante do Senhor. Essa palavra vai para crentes que estão se enganando. Gente que está na igreja, mas não está em Cristo. Está na igreja, mas não está em Cristo. E precisa rever muita coisa. E hoje é noite de salvação. Para os bons, para os maus. Só não vai ter salvação porque aqueles primeiros que fizeram pouco caso, o rei mandou um exército, que mataram. O rei mandou um exército e acabou com todos eles. E depois mandou chama quem quiser vir. Quem quiser vir, venha. Venha como está. Vem do jeito que está. Mas não continue. Ao chegar, vai mudando, né? Vamos aparando as arestas. Mas o que tem acontecido, irmãos, infelizmente, é que muita gente aderiu à fé evangélica, não havendo uma conversão genuína, porque conversão fala de mudança radical. Não havendo uma conversão genuína, está na igreja, com o passar do tempo. Nós estávamos no estudo aqui mais cedo, falando que, o pastor falando que aí que tem que namorar mais, sentir mais paixão. Mas parece uma pessoa que se casa e com o passar do tempo vai se acostumando e, sabe, aquela chama vai passando. Mas quando a gente vem para Jesus, é como no início do namoro, a gente quer Jesus, a gente quer culto, a gente quer ler a Bíblia toda, a gente quer buscar o perdido, a gente quer alcançar as pessoas que estão, sabe, sofrendo na mão do inimigo, levando o evangelho, levando uma palavra, levando algum socorro, algum alimento material, algum alimento espiritual também, que é muito importante. Mas com o passar do tempo, você que está me assistindo, de repente pode se encontrar nessa situação. Com o passar do tempo, a gente foi se acostumando. Ficou mecânico o negócio. Vem para a igreja, senta, acabou o culto, levanta, vai embora. Ah, já sei o que vai acontecer. Vai para o culto, tem oração do início, tem devocional, tem louvores,
tem anúncios, momento de oferta, pregação, oração, bênção apostólica e acaba o culto. Já sei até tudo que vai acontecer. Muitos, aqui não. De repente você que está me assistindo, aqui, acabam se tornando críticos de culto, críticos de irmão, dando nota. Hoje o culto foi maravilhoso, nota 10. Hoje não, hoje o pastor pregou uma palavra lá meia boca, nem foi para mim, foi para o fulano. Ei, se fosse para o fulano ele estaria aqui. E o Senhor é poderoso, ou para fulana, né? O Senhor é poderoso para fazer com que essa palavra, que está sendo transmitida ao vivo agora, mas vai ficar gravada, a pessoa vai poder assistir em qualquer outro momento, chegue ao coração dessas pessoas. Mas nós precisamos, irmãos, deixar de fazer pouco caso do convite que o rei faz para nós. O rei estendeu o convite para todos nós. Nós precisamos estar adequadamente vestidos diante do Senhor, para não sermos lançados para fora, sermos lançados na escuridão, onde há choro e ranger de dente. E termina assim: pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Que nós possamos estar na fila dos chamados e escolhidos, chamados por Deus e escolhidos por Deus. Que não façamos pouco caso da salvação de Jesus, de tudo que Jesus fez na cruz do Calvário, por mim e por você. Sacrifício brutal na cruz do Calvário. Foi a pior tortura que um ser pôde sofrer em todo o universo. Foi a tortura que o Senhor Jesus sofreu por amor a mim e a você. E Ele não foi esperneando para a cruz não, tá? Ele deu a vida dele por mim e por você. Quem vai esperneando para a cruz é ladrão. Jesus, Ele deu a vida dele, Ele entregou a vida dele por mim e por você. Ele não foi um mártir, Ele se sacrificou no meu lugar, no seu lugar, para garantir para a nossa vida eterna. Possamos, irmãos, como nós lemos nessa parábola aqui de Mateus 22, a parábola do banquete do casamento, valorizar o convite que Deus tem feito para nós. Deus tem nos convidado constantemente. Irmãos, o Senhor tem nos convidado constantemente. Hoje nós temos acesso a muitas coisas. A gente estava conversando aqui hoje na reunião de obreiros, e a gente falando sobre crescer no conhecimento de Deus, no conhecimento da palavra de Deus. Eu estava falando, puxa vida, não vai ter desculpas, não há desculpa, isso vale para todos, não há desculpa para não se ter conhecimento das coisas de Deus, porque hoje as coisas estão, a internet está aí, você pode pegar a Bíblia, eu não consigo ler, minha vista dói, estou citando só um exemplo, tá? Eu não consigo ler, logo que eu começo a ler, eu começo a cochilar. Você pode ouvir a palavra de Deus, você pode assistir a palavra de Deus, você pode ver através de filmes. Existem filmes de Gênesis e Apocalipse que você pode ver. Então nós precisamos nos encher, nos fundamentarmos na palavra do Senhor, nos prepararmos, nos revestirmos na palavra de Deus, para que naquele dia nós estejamos vestidos adequadamente, como convém a festa do Rei. O convite para a festa do Rei está colocado para todos, e o Rei está esperando por todos.
ama a todos. Gente boa e gente má. O Rei ama a todos. Gente boa, gente má, gente humilde, gente soberba que vem, o Senhor vai tratando, vai cuidando. O Senhor, Ele vai cuidando. A única coisa que o Senhor não vai aceitar é quem chegar na presença dEle com vestimentas inadequadas, vestido inadequadamente. Vamos, irmãos, participar dessa festa? Eu estou pronto para participar desse banquete. Eu estou pronto para participar desse banquete. Passar a eternidade ao lado do Senhor Jesus. Sabe? Num local onde não haverá choro, não vai ter ranger de dente. Ô, irmãos, só festa, só alegria. Querido, você que está me assistindo, Jesus te ama. E Ele morreu na cruz no teu lugar, no meu lugar. E Ele separou este momento para estender a mão para você, para salvar a sua vida, para salvar a sua alma. Essa vida vai passar muito rápido. Nós esperamos Jesus voltar ainda nesse tempo. Sim, nós esperamos, Jesus voltará. Mas se não voltar, nós podemos descansar em paz no Senhor, que um dia nós ressuscitaremos primeiro e encontraremos com eles nos ares. E todos que estarão aqui na terra verão isso. Não sei de onde tiraram, que vai ser escondido, não tem nada de escondidinho não. Todos vão ver. Todos ressuscitarão e encontrarão com o Senhor nos ares. E depois nós que ficamos, somos servos do Senhor, teremos nosso corpo transformado e chegaremos também no céu, à vista de todos. Como Jesus fala, assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Que volta escondidinha é essa? Apocalipse 1:7 fala: eis que Ele vem, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, porque verão Ele vindo. Eis que Ele vem com as nuvens, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Eu quero subir com o Senhor. Eu não quero ficar de espectador aqui vendo todo mundo subindo. Os que já foram subindo, os que dormem no Senhor subindo, indo de encontro ao Senhor, os que tiveram o corpo transformado indo ao encontro do Senhor. E já pensou? Eu aqui embaixo olhando, falando: e eu? Eu fiz pouco caso do convite. Não posso fazer pouco caso desse convite. Esse convite é para todos nós. Vou encerrar dizendo o seguinte: Jesus te ama. Jesus deu a vida dele no meu lugar e no teu lugar. Era para nós estarmos cravados naquela cruz. Aqui no texto diz que a sala ficou cheia. Vai ter bastante gente na festa. Vai ter bastante gente. Basta que nós não façamos como aqueles que deram de ombros e que não quiseram saber do que Jesus tinha preparado para eles. Queridos, você, meu irmão, que está aqui no templo, no salão do templo, você que está me assistindo através das redes sociais, não sei se pelo YouTube ou pelo Facebook, o importante é que você está vendo essa palavra agora, que Deus possa falar ao seu coração, e que você possa tomar uma atitude diante de Deus, e verdadeiramente entregar sua vida para Jesus. Pastor, eu sou crente, mas estou fraco toda a vida, eu estou fraco, a coisa está difícil para mim. Ei, pecado não é vitamina não. Volta para Jesus, volta do jeito que você está. Nós vamos cuidar de você.
entre em contato conosco através da internet. A gente vai dar um jeito, tá? De te indicar uma igreja mais próxima da Bíblia, ainda que seja um pouquinho longe da tua casa, mas não, nós vamos te indicar uma igreja mais próxima da Bíblia, para que você possa seguir a Jesus. Não deixe de seguir a Ele, não, sabe? Seja livre em Jesus, entregue a sua vida a Ele nessa noite. Hoje é noite de salvação, é noite de salvação para todos nós, para você que é crente, que está fraco, para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Hoje é noite de entregar a vida para Jesus. Entregue sua vida para Ele, não deixe para amanhã, não deixe para, quando eu estiver na terceira idade. Não vai rolar. Deus conhece, sonda nossa mente e os nossos corações. Não vai rolar. Você se acha esperto e Deus bobo? Não. Foi Ele que criou a gente. Ele sonda nossa mente e nossos corações. Muitas pessoas usam aquele ladrão lá na cruz do Calvário, que não tinha mais oportunidade nenhuma, mas aquele ladrão não conhecia Jesus. Aquele ladrão não estava empurrando com a barriga, não. Quando eu estiver na beira da morte lá, eu reconheço Jesus como Salvador. Não, ele conheceu Jesus ali. Ele fez amizade com Jesus ali na cruz. As pessoas confundem muito isso. Teve um ladrão lá da cruz, que não realmente ele não teve tempo para batizar, não teve tempo para congregar, não teve tempo para nada. Porque o encontro dele com Jesus foi ali. Ele não tinha tido outras oportunidades. Você está tendo oportunidade agora. Não deixe, para quando tiver com mais idade, ou talvez doente, talvez acamado, agora eu quero Jesus. Amém. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Entregue sua vida a Ele. Que Deus abençoe você, meu irmão, você, minha irmã, que está aqui no templo, você, meu irmão, minha irmã, que está me assistindo através da internet. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Vamos oferecer ao Senhor a nossa melhor salva de palmas nessa noite?